Olá pessoal, correção da página 58 da apostila. A gente vai começar com o problema número 1, tá bom? Três pessoas seguiram hoje no mesmo avião para Belo Horizonte. Uma delas viaja para a capital mineira de 30 em 30 dias, outra de 40 em 40 dias e a terceira de 48 em 48 dias. Sabendo-se que elas viajam sempre no mesmo horário, voltarão a viajar juntas daqui a quantos dias? Então, olha só. É um problema para a gente resolver usando MMC entre 30, 40... Opa, esse 40 ficou feio. 30, 40 e 48. Por quê? O período de tempo é sempre o mesmo. Elas partem juntas num determinado dia e querem saber quando é que vão se encontrar novamente, vão viajar juntos novamente. Então, vamos lá, MMC de 30, 40 e 48. Fatorando simultaneamente por 2, vai ficar 15, 20 e 24. Por 2, repito 15, 10 e 12. Por 2, 15, 5 e 6. Por 2, 15, 5 e 3. Por 3, 5, 5 e 1. Por 5, 1, 1 e 1. Vamos lá, o MMC é a multiplicação de todos os fatores envolvidos na fatoração. Então, a gente vai fazer 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16 vezes 3, 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 1, 3 com mais 1, 48. E aí, vezes 5. 48 vezes 5, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 4, 20, com 4 que subiu, 24. Então, aqui, ó, o MMC está dando 240. Isso significa que as três pessoas vão voltar a viajar juntas daqui a 240 dias. Então, resposta daqui a 240 dias. Ok? Questão 2. Questão número 2 vai falar o seguinte: a soma de dois múltiplos consecutivos de 13 é 143. Primeira pergunta: qual a diferença entre eles? Pessoal, múltiplos consecutivos de 13. Se são consecutivos, são múltiplos seguidos, que vem um depois do outro. Ele está falando que a soma é 143. Então, olha só, a gente pode dizer que o primeiro múltiplo é x. Vamos fazer assim, melhor que x, vamos chamar o primeiro múltiplo de a, mais o segundo múltiplo, se ele é consecutivo, vai ser o anterior mais 13, já que são múltiplos de 13, então vai aumentando de 13 em 13 unidades. Ele fala que essa soma é 143. Aqui a gente tem A mais A. Quando eu tenho um número mais ele mesmo, eu posso escrever isso daqui como 2 vezes o número A. E aí a gente vai ter que essas 2 vezes o número A é o 143, que aqui estava somando 13, então vem para cá, diminuindo 13. Então, 2 vezes o A é igual a 130, ok? Se 2 vezes o A é igual a 130, e eu quero só o número A,
o número A vai ser o 130, que já está desse lado. O 2, ele está multiplicando. Quando ele vier para cá, ele vai vir dividindo. Então, o A é 130 dividido por 2. 130 dividido por 2. Pego 13 por 2, o mais próximo é 6 vezes o 2, que é 12. Vai sobrar uma unidade. Baixo zero, fica 10, que por 2 é 5, que não vai sobrar nada. Então, olha só, descobrimos que o A vai ser igual a 65. Se a gente chama o primeiro múltiplo de A e o segundo de A mais 13, então o outro, que é A mais 13, vai ser 65 mais 13. Então, vai ser igual ao quê? 78. Então, a gente sabe que um múltiplo é 65 e o outro é 78. A primeira pergunta que ele faz é qual é a diferença entre eles. Se são múltiplos consecutivos, pessoal, a diferença entre eles vai ser o próprio 13. São múltiplos de 13. Então, de um múltiplo para o próximo, a gente aumenta 13. Então, a diferença é 13. Então, aqui, ó, resposta da primeira pergunta. A diferença é 13. Tá bom? E a segunda pergunta é qual é o maior deles? Segunda pergunta. O maior deles, se um a gente descobriu que é 65 e o outro 78, o maior deles é o 78. 78. Ok? Então aqui, ó, as respostas da primeira e da segunda perguntas. Questão número 3 agora. Questão número 3 vai falar o seguinte: se eu colocar 8 ovos em uma caixa, sobrarão 8 ovos. Mas se eu colocar uma dezena, faltarão 2 ovos. O número de ovos é. Então, olha só. Vamos pensar. Eu estou fazendo o que com os meus ovos? Eu estou dividindo ele em caixas, tá? Então, eu não sei quantos ovos eu tenho. Quadradinho. Ou X, para quem quiser. O que eu estou fazendo? Eu estou dividindo, colocando sempre 8 ovos em cada caixa. Então, a gente divide o número de ovos por 8. E sobram sempre 8 ovos, tá? Outra coisa que a gente faz é, de novo, pegar os meus ovos, que é a mesma quantidade, e eu estou colocando uma dezena em cada caixa, certo? É isso aí. Uma dezena. Uma dezena, pessoal, é quanto? Uma dezena é 10. Então, a gente está dividindo a quantidade de ovos por 10. Só que aí ele vai falar que quando a gente coloca uma dezena, faltarão 2 ovos. Se faltam 2 ovos e eu estou sempre dividindo por 10, significa que o resto da minha divisão também é 8, tá? Por quê? Quando a gente tem resto 8 numa divisão por 10, se eu somar 2 unidades, se eu tivesse mais 2 ovos, minha divisão seria exata. Por isso que ele fala, faltarão 2 ovos. Se a gente tivesse mais 2 aqui, eu ficaria com o resto 10, que daria para dividir. Então é isso que o enunciado do problema está falando pra gente. Ele quer saber quantos ovos, né, a gente vai ter. Então a gente quer descobrir isso aqui. Olha só, vamos continuar. O que a gente pode tirar dessas duas informações que a gente tem do enunciado? Aqui eu estou dividindo por 8 e o meu resto é 8, tá? Isso eu coloquei porque o enunciado diz que sempre sobrarão 8 ovos. Então, daqui
a gente vai ter o quê? Que essa divisão por 8 do meu número de ovos, digamos que aqui deu um quociente qualquer. Eu sei que vai ser quociente mais 1 e aqui o resto é 0, tá? Então, o número de ovos que a gente tem é múltiplo de 8, porque a minha divisão está exata. E ele não é múltiplo do 10, mas a gente sabe que vai ser um múltiplo de 10 mais 8 unidades, tá bom? Então, a gente tem que pensar nos números que são múltiplos de 8 e que são múltiplos do 10 mais 8 unidades, tá? Múltiplos do 8, vamos pensar em quais números são múltiplos do 8. A gente começa com 0, depois vai vir 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 e por aí vai, tá? Então vamos lá. Esses são alguns múltiplos do 8, que a gente sabe que a quantidade dos meus ovos é um múltiplo de 8. Então ele está aqui dentro desse conjunto. Só que além disso, a gente sabe que quando eu pego a quantidade de ovos e divido por 10, ele vai ser um múltiplo do 10 mais 8 unidades. Então, olha só, que número que a gente observa aqui que é múltiplo de 10 mais 8 unidades, tá? Então, vai ser o 48. O 48 é múltiplo de 10 mais 8 unidades. O 48 a gente consegue escrever como 10 vezes o 4 mais 8, tá? Múltiplo do 10, 40, mais 8 unidades. É exatamente o que está dizendo essa conta aqui, a minha segunda conta, tá? Isso aqui, ó, daria 40 mais 8, ok? Então, para melhorar isso aqui que tá feio, a gente vê que o 48 serve. Ele vai ser o primeiro número aqui que vai servir nessa condição que o enunciado coloca pra gente. Então, a quantidade de ovos que a gente tem vai ser 48. Resposta 48 ovos. Resposta 48 ovos. Tá bom? É só interpretar o que o enunciado está falando pra gente. E aí a gente vai continuar na questão 4 agora. Questão 4. Vai falar o seguinte: faz os números compreendidos entre 100 e 1000 múltiplos ao mesmo tempo de 12, 15 e 35. Múltiplos ao mesmo tempo, a gente vai ter que descobrir quais são os múltiplos comuns, tá? E para a gente descobrir os múltiplos comuns, a gente calcula o MMC entre 12, 15, é isso, né? 12, 15 e 35. Então vamos lá. Fatorando todo mundo junto. Começando por 2, vou ficar com 6, vou repetir o 15 e vou repetir o 35. Por 2 novamente, 3, 5 e 35. Por 3, opa, desculpa, aqui não, porque eu já me antecipei em dividir, porque eu vou repetir o 15, tá?
Por 3 agora, vai ficar 1, 5 e 35. Por 5, 1, 1 e aqui 7. Por 7, 1, 1 e 1. Então, olha só, nosso MMC vai ser a multiplicação dos fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 7, 420. Então, olha só, MMC é 420. O que ele pergunta pra gente? Quais os números compreendidos entre 100 e 1000 que são múltiplos ao mesmo tempo desses três? Então, olha só. Conjunto dos múltiplos dos três números, o primeiro vai ser 0, depois o MMC, que é 420, mínimo múltiplo comum, diferente do zero. E aí sempre vai aumentando de 420 em 420. Então depois vai vir 840 e depois 1260. E aí vai continuar. Se ele quer os que estão compreendidos entre 100 e 1000, quem vai ser? O 420 e o 840, tá? Então, resposta 420 e 840, tá bom? Questão número 5. Vou apagar aqui, porque vai ficar apertado. Questão número 5 agora. Uma estrada de ferro circular tem 54 estações. Um trem que faz paradas de 8 em 8 estações, antes de fazer nova parada na estação inicial, terá dado quantas voltas na estrada? Então, olha só. Também é uma questão de MMC, tá? A gente vai fazer um MMC entre a quantidade de estações que a gente tem na estrada de ferro, tá? E de quanto em quanto ele vai fazer uma parada. Então, é o MMC entre 54 e 8, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar 54 e o 8 e vou fatorar os dois juntos. Por 2, 27. E aqui 4 por 2, vou repetir o 27, vai ficar 2 por 2, 27, e 1 por 3, 9, e 1 por 3, 3 e 1 por 3, 1 e 1. Quem vai ser o nosso MMC? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 3 vezes 8, 24, 3 vezes o 24 vai dar 72. 72 vezes 3, 72 vezes 3. Aqui 6, 21. Então dá 216. O que significa 216? 216, que é o nosso MMC, significa que vai levar 216 paradas do meu trem para a gente conseguir fazer uma parada na primeira estação, tá? Só que o que ele pergunta é quantas voltas a gente vai dar. Pessoal, se a nossa estação tem 54 estações, o que a gente tem que fazer? Eu vou ter que pegar 216 e dividir pelo tanto de paradas que a gente vai ter, que são 54, tá? 54 estações. Então, ó, vai
ser 54 quantas vezes para dar o 216? Vai ser 4 vezes, tá? 4 vezes o 54 dá o próprio 216 e não vai sobrar nada. Então a gente vai levar 4 voltas para poder de novo encontrar, fazer uma parada na primeira estação. Então a resposta vão ser 4 voltas, tá?